Proponente. Exato, exato. O mesmo, então, se aplica aos outros projetos, né? Isso. De orquestra sinfônica, que teve aí do maestro Hamilton Godoy, que também houve uma captação de mais de 1.200.000. Que é a Arte Viva, a mesma orquestra. A mesma É, orquestra. a Orquestra Arte Viva. Esse aqui é daquele maestro que captaram mais de 25 milhões, daquele que tem problema nos dedos. Então, a gente já chegou a contratá-lo, mas eu nunca fiz uma captação Mas direta existe uma pra ele. acusação, Bruno, que vocês captaram mais de 25 milhões e que o maestro não teve conhecimento. Isso é possível? Não, do quê? Desculpa, do quê? Do Hamilton, do João Carlos Martins? Isso. Não. A gente trabalhou com ele uma vez só. Foi um show que foi aberto ao público em Itapira. Foi o show que até eles comemoraram, a prefeitura até aproveitou que teve o show, que era na semana de aniversário da cidade, que ele foi contratado pelo projeto cultural. E o projeto a gente que era o proponente, no caso. A gente pagou o cachê dele, da orquestra, que é uma baquiana, se eu não me engano, né? Não, de jeito nenhum. Eu cheguei a gente tinha um bom relacionamento, mas eu nunca cheguei a captar direto para ele. Mas você acha que isso é possível, por exemplo, haver uma captação de 25 milhões Sim. e o maestro dizer que não tinha conhecimento do projeto? Por exemplo, os projetos que envolvem artistas, você acha que o artista tinha ou não conhecimento do projeto? É possível acontecer um projeto, a captação, todas as fases, e um artista não saber do que está acontecendo? Isso é possível acontecer? No caso, se ele for proponente do projeto, ele tem acesso a tudo, né? O projeto é aberto, ele que administra o projeto. Ele né? quem? O artista? O proponente. O proponente. Quem propõe a prova o projeto no Ministério da Cultura, ele administra o projeto, então ele tem acesso a tudo. No caso, se ele é um contratado de uma rúbrica de um projeto cultural, que também acontece bastante com esses grandes artistas, daí eu já não sei te dizer se ele tem acesso ao projeto. Vou transformar a minha pergunta para encerrar a minha parte Talvez aqui. eu não tenha entendido, desculpa. De uma outra forma. Vamos supor. Vamos lá, pode falar. Sabemos que o Luan Santana, um cantor famoso, consagrado, ele, na turnê dele, foi captado 5,8 milhões de reais. Perfeito. Ele sabia ou não? Não, com certeza. Com certeza sabia. Absoluto, não, isso O mesmo se aplica a Cláudia Leite. Com certeza absoluta que ela sabia. Não, isso sim. Não. No caso, eles são... porque, vou explicar como eles sabem, tá? Como se trata de um projeto muito específico, no caso, aquele projeto a gente falou que era Orquestra Arte Viva. Sim. Tá? Então, você sempre... Se ele não é o proponente, você precisa entregar uma carta de anuência dizendo que você contesta o projeto ser submetido à aprovação. Então, na menor das hipóteses possível, essa carta de anuência tem que ser enviada, senão o Ministério nem dá procedimento na análise do projeto. Tá? Então, Bom, assim, a última aqui, ó. Como foi a divulgação desses projetos todos? Algum desses projetos teve apresentação privativa? Então, assim, na verdade, assim, você está falando referindo aos projetos de orquestra. Sim. Então, privativas depende do olhar que você está falando, né? Porque, assim, todos os shows eram abertos, tá? Privativo é fechado. Não, sim, todos os shows eram abertos, o acesso era para qualquer pessoa possível. O que acontecia que você precisava cumprir o objeto do projeto cultural, que, assim, por exemplo, o projeto você tem que atender 1.000 pessoas por show, tá? Então, você tem que cumprir o objeto do projeto cultural e, ao mesmo tempo, você tem que cumprir algumas exigências dos patrocinadores que eles querem maximizar em cima dessa verba, que, para eles, é considerada uma verba de marketing cultural, no caso, marketing de... Olha, tá tão bom conversar com você, mesmo obrigado, com habeas Roberto, corpus, que eu vou lhe perguntar mais uma vez. Fica à vontade, estou aqui para ajudar vocês. Você acha que o que foi feito, qual foi o grande erro de tudo isso que aconteceu com relação à Lei Rouanet? Qual é o grande erro? Onde é que está a falha que acusam a Polícia Federal, já chega a números que ultrapassam 20 bilhões de renúncia fiscal? Onde é que está o erro, Bruno? Eu até vou fazer um parênteses aqui. Na verdade, assim, a gente, em relação à Lei Rouanet, tá? Hoje uma captação de patrocínio, depois que você é submetido, eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Sim, ok. Quando você submete a uma aprovação de um projeto, demora aí de 3 a 6, até 1 ano, se for o caso, tá? Depois disso, os patrocinadores, no caso,
eles, assim, eles são massacrados de receber projetos culturais, tá? Então, você pega uma empresa de grande porte, recebe dezenas, centenas de projetos mensalmente, anualmente, e assim, essa verba, normalmente, do departamento das empresas, ela é uma verba que quem gerencia nas empresas é o departamento de marketing ou comunicação, tá? Isso, assim, isso é cultural, foi uma cultura que, pelo fato de... Eu vou chegar nisso, tá? Mas, assim, quem cuida da verba é esse departamento. Esse departamento das empresas, normalmente, estou falando do mercado no geral, tá? Ele visa sempre, o departamento de marketing, ele quer maximizar uma verba que, na verdade, ele considera que ele só tem essa verba porque ele teve lucro, tá? Então, só para fazer uma conta, a cada 100 milhões que uma empresa, lucro líquido de uma empresa, no caso, 4% ela vai ter para usar de Lei Rouanet. Tá? Então, vamos supor que ela pague entre 15 e 16, eu não sou contador, eu não sei o valor exato, tá? De imposto de renda. Então, vamos fazer uma conta objetiva. Assim. Então, ela vai ter, lucrou 100 milhões, ela vai ter 600 mil reais para investir em Lei Rouanet, sendo que ela já pagou aí 16 milhões de reais de imposto de renda. Tá? Então, ela enxerga essa verba como um benefício dela. Tá? Claro. Então, por isso que a cultura, desde o início, ela enxerga isso, que eu estou tendo lucro, eu trabalhei para isso, e por isso eu tenho esse benefício desses 4%. Então, esse departamento ele vai visar a visibilidade da marca, contrapartidas, o perfil da empresa, os valores da empresa. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou seguindo. Claro. Tá? E assim, e sem contar que é um desembolso do caixa dela, tá? Então, assim, ela fica mais ou menos de 6 meses, pelo menos, sem esse valor no caixa. Ela faz um adiantamento do caixa para depois, na hora de recolher a guia, ela paga o imposto, tá? Uhum. Então, também tem É vantajoso para ela. É vantajoso. No caso, ela tem que pagar o imposto de qualquer jeito, tá? Sim. Então, assim, ela faz algumas exigências. Por que eu vou mobilizar, adiantar dinheiro? Eu estou tendo lucro para ganhar isso, para que eu faço isso? Então, as empresas normalmente fazem uma exigência e o mercado ele é muito acirrado, tá? Então, assim, mais ou menos para entender de 1/4 dos projetos que são submetidos à Lei Rouanet, esse 1/4 só que consegue algum tipo de captação. Não é um projeto integral, consegue um valor de captação, tá? Então, é muito difícil, assim, a concorrência do mercado, tá? Pera lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim... como eu disse, depois que você executa o projeto, você tem que, dentro do orçamento aprovado pela Lei Rouanet, tá? Então, um projeto ele é aprovado em 500 mil reais. Lógico, você não pode gastar 600, porque a empresa só aportou, o recurso vem de um fim privado, não vem do Ministério. O Ministério ele faz no caso, não é a gestão, ele é a ferramenta. Tá? Não sei se eu estou usando a palavra certa. Então, assim, ele vem de um fim privado, ele faz a ferramenta, e quem faz a gestão do projeto cultural é o proponente cultural, que tem aquele valor que foi aportado pelo patrocinador. Então, a partir do momento que você executa o projeto, você presta contas dele dentro do orçamento aprovado pelo Ministério da Cultura. Tá? Depois disso, você entrega uma prestação de contas, tá? Que, se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, ela era totalmente informal, ela era via papel mesmo, era um calhamaço, você só conseguia falar no Ministério da Cultura por telefone e você entregava um calhamaço assim, de prestação, que eu já vi lá no escritório algumas prestações de contas. Tá? Então, tem uma portaria da Lei Rouanet que durante 6 meses ela tem que te dar um retorno sobre a análise do teu projeto que você prestou contas. Tá? Sim. E assim, a gente tem um projeto que até o Felipe vai mostrar, meu irmão, que ele foi o primeiro projeto aprovado pelo meu pai, nem trabalhava, eu tinha, se não me engano, 5 anos de idade na época, um projeto de 98. E o projeto, ele consta até, ele vai trazer o livro e a página do Ministério da Cultura que você acessa, põe o PRONAC, o código, que é o RG do projeto, ele consta lá como em análise até hoje. Então, a gente está falando de um projeto aí que... A gente está falando do projeto há 17 anos atrás. Você pode resumir para mim, que eu pedi o seguinte, onde é que está a falha? Então, a falha, na minha opinião, é na fiscalização. Na fiscalização da prestação de contas. Exatamente. Na prestação de contas, porque assim, no caso do nosso caso, que teve uma operação que explodiu por causa de uma denúncia anônima
de um ex-funcionário aí, que eu também não quero entrar nesse detalhe. Do casamento você está falando? Não. Foi uma denúncia de um ex-funcionário nosso, que foi bem antes, foi em 2012, se eu não me engano. Ah, tá. Tá? Mas assim, Olha, a aqui falha a tá ministra Ana Buarque mandou uma... Não. Foi um ex-funcionário nosso que fez uma denúncia anônima e a gente é o único caso, até foi citado pelo Viegas aqui, que é o chefe da CGU do estado de São Paulo, Sim. que o Grupo Bellini foi o único caso até hoje investigado a fundo dentro do Ministério da Cultura, devido a essa denúncia anônima que o Ministério Público... Então você acha que tem muito mais gente? Ele falou que 90% dos projetos constam irregularidades. Ele falou aqui, tem gravado. Irregularidades semelhantes ou mais graves que o Grupo Bellini Cultural. Eu acho que até você não citou. Você acha que a gente deve pegar os 20 maiores produtores? Ele falou, só não tem que chamar, deve pegar. Porque, desculpa. Não, tá bom. Vamos lá. Bom, eu vou passar. Empolguei aqui. Eu agradeço, Bruno. Usamos os seus 20 minutos rapidinho, tá vendo? A gente queria, Agora, você não caracteriza isso como uma operação casada, quer dizer, você é captador. O seu pai é de uma empresa que apresentou o projeto, ou colocou a contadora para criar a empresa que apresentou o projeto. Você vai, capta e você já tem uma empresa que presta o serviço. Você acha isso normal? Pelo meu conhecimento da lei, isso é permitido. Você poder executar. Se você tem uma empresa idônea que executa e você tem experiência eu não estou dizendo que não seja. Agora, vocês anexaram nesses projetos um orçamento prévio, porque você está prestando serviço para um projeto que você mesmo captou, proposto por uma empresa do mesmo grupo, e você é o prestador. Qual o parâmetro para dizer que o seu preço para fazer a alocação desse equipamento é um preço compatível? Então, qual o parâmetro que vocês usavam? O parâmetro é o Ministério da Cultura. Não, o Ministério da Cultura deixa eu te explicar, apenas aprovou, ele não está lá na execução. Aliás, a sua tia disse aqui que em 12 anos nunca foram lá. Então, você recebe o dinheiro público e você vai contratar com o dinheiro público. Sim. Aí você resolveu contratar a sua própria empresa. Qual o parâmetro que nós temos para dizer esse preço usado por essa empresa é um preço compatível com o MER? Você tinha algum parâmetro para isso? Na verdade, o parâmetro não é nem meu, pela uma tabela, vou dar um exemplo, tá? No caso, aluguel de piano, tá? No caso aqui, um exemplo X, tá? O Ministério da Cultura te dava uma rúbrica de R$3.000, tá? Para você alugar um piano. Se você consegue, se eu tenho pela minha empresa um piano e eu consigo alugar por esse valor, eu não preciso fazer uma concorrência, não sou uma licitação, tá dentro da rúbrica, a minha empresa pode prestar esse serviço, é possível executá-lo, entendeu? Você falou de cumprir, você atuou como captador, como prestador de serviço e atuou como proponente também? A sua empresa propôs algum projeto do Ministério da Cultura? Meu foco era a captação, tá? Mas eu acabei... Mas você propôs. Então você trabalhou no ciclo todo. Exato. Você propôs, você captou e você prestou o serviço para executar. Isso. Você me disse que uma das razões pelas quais o grupo criou mais de uma empresa é que o limite por proponente era de 5 e vocês pretendiam aprovar mais projetos e com isso você apresentava um grupo de projeto, a Kátia, outros, a sua tia, outros, seu pai, enfim, as empresas do Grupo Bellini. Você pode nos dizer se em algum momento foi apresentado projeto idêntico ou absolutamente semelhante por mais de um proponente, ou seja, você com a sua empresa apresentou um projeto, simultaneamente uma outra empresa do grupo apresentou um projeto idêntico àquele e houve aprovação do Ministério? Não. Idêntico não. Às vezes eles eram parecidos porque, por exemplo, show MPB sinfônico, tá, no caso. Um era com uma orquestra X, outro era com uma orquestra Y, outro com uma orquestra Z, mas idênticos, não, acho que o Ministério nem aprova isso, pelo que eu sei. Daí você tem que aprovar um projeto de continuidade, se eu não me engano, se ele for idêntico. Nós tivemos notícia que houve sim. Agora, sobre patrocinador, você acabou de dizer para a gente, eu até copiei na hora, você tem que cumprir as exigências do patrocinador. Você atuou lá na ponta fazendo a captação, né?
nós sabemos que a Lei Rouanet já prevê o critério de contrapartida do qual se beneficia o patrocinador do ponto de vista da divulgação da sua marca. Então, você falou das exigências, e essa é algo que a gente está estudando, inclusive, para o aprimoramento da lei, né? Então, acho que aqui a contribuição sua também é importante.